No dia 6 de junho de 2024, Isis Vitória sai de casa para se encontrar com um homem mais velho, que seria o pai do seu filho. Ela tinha 17 anos e estava grávida. Depois disso, Isis nunca mais é vista. Oi, eu sou a Nelly, sejam todos muito bem-vindos ao Creep On. Se você está nos assistindo pelo YouTube e ainda não é inscrito nesse canal, por favor se inscreva, ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo. Nós temos vídeos novos todas as terças e quintas, mas de vez em quando sai vídeo extra. Hoje, por exemplo, é sábado e está saindo um vídeo. Então, para você não perder os vídeos extras, é importante que você ative as notificações. Se você está nos ouvindo ou nos assistindo pelo Spotify, segue a gente dentro da plataforma, porque assim ela entende que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas. Se você puder e quiser, também nos siga nas redes sociais, eu vou deixar passando o arroba aqui na tela. Dito isso, vamos ao caso. Gente, hoje é sábado, 10 de agosto de 2024. Ontem, na sexta-feira, o delegado responsável pelo caso da Isis, o Dr. Matheus Campos, ele fez um pronunciamento anunciando o fim das investigações do caso Isis Vitória. E aí eu quis correr aqui para trazer para vocês essas atualizações. Então, eu já vou dizer para vocês que esse vídeo ele vai ser um pouco mais cru do que os vídeos que eu costumo postar aqui no canal, com menos edições, tá? Eu quero correr e postar daqui a pouquinho, então acordei bem cedo já para gravar, editar rapidinho e postar para vocês. Vai ser meio que uma live mesmo. Em segundo lugar, esse vídeo ele é um vídeo de atualização. Se você não conhece com detalhes o caso da Isis, tem um vídeo aqui no canal com esse caso completinho, todas as informações, que inclusive a minha pesquisa bateu muito certinho com tudo que foi repassado pelo Dr. Matheus ontem no pronunciamento dele. Então esse vídeo vai estar muito completo, com muitos detalhes do caso, né, do que a gente tinha notícia até então. Esse vídeo de hoje é porque ontem o Dr. Matheus trouxe algumas questões que ainda não haviam sido divulgadas para a mídia, né, no geral, justamente porque estava correndo ali em segredo devido às investigações, e ele trouxe isso ontem nesse pronunciamento. Então, achei importante vir aqui e trazer para vocês essas atualizações. A mais importante e também a mais triste dessas atualizações é que o caso Isis Vitória não é mais um caso de desaparecimento. A polícia já vem tratando o caso da garota como um caso de homicídio há algum tempo e ontem o Dr. Matheus, nesse pronunciamento, oficializou essa questão. Então, o homicídio de Isis Vitória foi confirmado pela polícia. Segundo o pronunciamento do Dr. Matheus Campos, delegado responsável pelo caso Isis Vitória, que teve as investigações encerradas agora nessa semana, né? Isis e Marcos Rony, o acusado suspeito de ter cometido o crime, tiveram um relacionamento lá pelos meados de abril e maio. Então, eles se relacionaram, era um relacionamento extraconjugal. O Marcos é bem mais velho que a Isis, quase 20 anos mais velho que ela tinha 17, ele tinha 35, né? Então, a diferença de idade bem grande, e também tem o fato de que a Isis era somente um adolescente, né? E ele já é um homem feito. Isso, como eu disse no outro vídeo, por si só, para mim, é muito problemático. Um homem de 35 anos que se envolve com meninas de 16, 17 anos, gente. Vamos ser honestos aqui. É algo a se pensar a respeito do caráter dessa pessoa. Já com a menina de 16, 17 anos, não tem sequer mentalidade suficiente para tomar decisões de forma com autonomia, né? Ela ainda é uma adolescente, ela ainda está ali passando pelo processo de formação da personalidade dela. Depois dessa relação, algum tempo depois, a Isis começou a sentir coisas diferentes no corpo dela. Ela começou a sentir que o corpo dela estava mudando de alguma forma. E no dia 2 de junho desse ano, ela chega para a irmã dela, que é mais nova que ela, tem 14 anos, e para uma prima dela, que era muito próxima a ela, e relata estar grávida.
A Isis não havia feito ainda um teste de gravidez, mas ela tinha plena certeza de que ela estava grávida. Isso porque provavelmente a menstruação dela havia atrasado, porque o corpo dela estava mudando, porque ela estava tendo sintomas de gravidez. As meninas pressionam um pouco a Isis e ela acaba dizendo quem era o pai da criança. Ela não queria dizer, mas ela acaba dizendo, e que bom que ela falou para as meninas, né? Porque senão a gente não teria essa ligação entre ela e o Marcos. Talvez a polícia não conseguisse identificar ele, já que o celular da Isis nunca foi encontrado. No dia seguinte a isso, no dia 3 de junho, a Isis vai conversar com o Marcos por mensagem e acaba contando para ele que estava grávida e que ele era o pai da criança. O Marcos, já ali no início, com um tom de deboche, fala para Isis que isso não era possível por ele ser estéril. Ela, obviamente, fala para ele, não, você não é estéril, né? Eu realmente estou grávida, o filho é seu. E nesse primeiro momento, gente, foi confirmado pela polícia que a Isis foi procurar ele para pedir ajuda para abortar essa criança. Ela realmente queria interromper essa gravidez. Obviamente que a gente está falando de uma menina de 17 anos que estava confusa, perdida, com medo, né? Ela havia se envolvido com um homem mais velho, ela tinha ficado grávida e agora ela não sabia o que fazer. Então ela foi ali procurar ele e dizer que queria tirar esse bebê. Já no dia 3, entre os dias 3 e 4, o Marcos começa a pesquisar no celular dele sobre métodos abortivos e também procurar, né, pessoas ali na cidade, aquele rolê que ele vai na farmácia, ele fala com pessoas que parece que fazem esse procedimento de forma ilegal, né, ali na cidade. E nesse período, do dia 4, a Isis, ela tem uma conversa muito longa com a prima dela, essa prima que também era sua confidente. Ela vai para a igreja e lá as duas sentam, conversam durante muito tempo. E a prima da Isis a convence a não fazer isso. Ela fala, olha, vamos conversar com a minha mãe, né, que no caso era a tia da Isis. Ela vai ajudar você, ela vai te orientar. Não faz isso, essa criança vai ser amada, essa criança vai ser querida pela nossa família. A Isis estava realmente com medo da reação da mãe dela, e eu acho que isso é extremamente natural para uma adolescente que ficou grávida de um homem mais velho, casado, ficar com medo mesmo ali da reação dos pais. No caso, a Flávia, a mãe da Isis, né, era mãe solteira ali, então ela não tinha medo da reação do pai, ela tinha medo da reação da mãe. Mas, depois de uma longa conversa com a prima dela, né, a menina acalmando ela, dizendo para ela ter calma, que tudo daria certo, né, a Isis resolve que tudo bem, vamos conversar com a sua mãe, né, que no caso era a tia da Isis. E assim elas fazem. A prima procura a mãe dela, conta a situação. A tia da Isis chama a Isis para conversar e elas fazem um teste de gravidez no dia 5 de junho. E quando elas fazem o teste de gravidez, que até então não tinha sido feito, a gravidez é realmente confirmada. É gravado um vídeo que ficou rolando aí, né, na internet, nos jornais, do momento em que a Isis faz esse teste. Ela fica muito emocionada e a tia fala para ela, olha, sua mãe vai aceitar essa criança, a sua mãe vai amar, todos nós vamos te ajudar, a gente está do seu lado. E nesse momento a Isis decide que ela não irá interromper essa gravidez. E isso provavelmente acendeu a ira do Marcos Rony. Agora a gente chega no fatídico dia 6. Né? Os detalhes sobre esse dia, que eu não vou entrar muito aqui, estão no outro vídeo, tá? Lá tá bem detalhadinho tudo que aconteceu, mas o fato é que a Isis, ela iria contar para a mãe dela nesse dia. Mas antes disso, ela queria conversar com o Marcos Rony. Ela queria esclarecer para ele que ela não iria interromper aquela gravidez, que ela iria dar continuidade àquela gravidez. Inclusive, ela já estava procurando nomes para essa criança. Ela chega a procurar nomes bíblicos, né, para criança. Ela procura o nome Esther e o nome Ayla e os seus significados. E isso é muito triste, gente, porque a gente consegue sentir que essa menina ela já estava
amando essa criança, né? Ela no começo ficou confusa, ela estava perdida, ela estava com medo, ela buscou o apoio da família dela, ela teve esse apoio. Provavelmente a mãe dela também daria esse apoio para ela, né? Porque em todas as entrevistas, todas as vezes que a Flávia aparece, ela demonstra que ela amava muito a filha dela, que ela ama muito a filha dela, né? E que ela estaria ali do lado da Isis para qualquer coisa. Antes dela conversar com a Flávia e contar para ela, ela queria ir falar com o Marcos e esclarecer para ele que não iria interromper essa gravidez, que ela iria dar continuidade. E é nesse dia 6 que eles marcam um encontro próximo ao cemitério municipal de Tibagi, que era a cidade onde ela morava, no interior do Paraná. E a Isa sai de casa por volta das 6 da tarde para ir para esse encontro. Tá chovendo bastante, tá, gente? Então, se vocês ouvirem um barulho assim, é o barulho da chuva mesmo. Não tem muito o que fazer. Como eu disse, esse vídeo vai pro ar meio cru, né? Sem muita edição. Eu vou fazer algumas pequenas edições aqui que são necessárias, mas o barulho da chuva eu acho que não vai dar para tirar. O Marcos Rony, ele sai de casa para ir para esse encontro por volta das 6h07 da tarde. É captado imagens dele em um posto de gasolina onde ele estava abastecendo seu carro e por volta das 18h11 da tarde é captada ali imagens dele indo em direção ao cemitério municipal. Ele posteriormente ele fala que ele se atrasou, né? Depois ele diz que a Isis demorou a chegar. Só que todas essas versões dele vão sendo desmentidas pelos fatos, né? Pelas localizações dos celulares, pelas câmeras de segurança. Então, assim, todas as tentativas dele de criar um álibi vão sendo frustradas. Por volta das 18h15, a Isis envia aquela mensagem, né, aquela famigerada mensagem para a mãe dela, com a localização dela, que foi apagada posteriormente, né? E é unânime a sensação que todos têm ao falar dessa mensagem. Todo mundo entende que essa mensagem ela foi um pedido de socorro. A Isis entendeu que as intenções do Marcos não eram boas. E ela envia a localização dela para deixar registrada onde ela estava. Só que, infelizmente, essa mensagem ela foi apagada, né, posteriormente, provavelmente pelo suspeito. Aí, agora, a gente entra nas inconsistências do depoimento do Marcos Rony, tá? O Marcos, ele volta para casa e isso é apurado pelas investigações, pelas câmeras de segurança, né? Pelo rastreio do celular dele. Ele volta para casa às 19h10. Ele diz para a polícia, na sua versão final, no seu depoimento final, que ele havia dado uma carona para Isis, tá? Ele primeiro conta várias outras versões, né, que não conhecia ela, depois que conhecia, mas não falava com ela já há meses. Mas a versão final dele, que é o que importa aqui para esse vídeo, é de que ele deu uma carona para ela para um bairro da cidade, o bairro Vila São José, e posteriormente ele já volta para casa dele. O trajeto entre o bairro Vila São José e a casa do Marcos Rony é de no máximo 5 minutos. No entanto, ele levou cerca de 1 hora para chegar em casa, né? Então a polícia questiona ele durante as investigações e aí ele já conta outra história. Ele diz que o carro dele quebrou porque a mangueira da gasolina estava com defeito, né? E a polícia começa a averiguar isso, e aí eles chegam à conclusão de que isso é mentira, até porque naquele dia, no horário em que ele disse que estava parado em uma determinada rotatória ali da cidade, a Polícia Civil de Tibagi havia ido responder um chamado e havia passado por essa rotatória, exatamente no horário que ele disse que estava lá parado consertando o carro. E eles não viram o carro do Marcos Rony. E aí você pode se perguntar, Nelly, mas eles podem ter passado pelo carro e não terem percebido. Gente, o carro do Marcos Rony não é um carro comum, não é um carro popular normal, é um carro que foi todo personalizado porque ele trabalha, né, como vigilante. Ele tem esse trabalho dele que ele vai fazendo rondas na cidade como vigilante e o carro dele tem giroflex,
é todo personalizado. Então é um carro muito característico. É um carro conhecido na cidade. A polícia conhece, os moradores conhecem. Então é muito difícil que os policiais tivessem passado pelo carro dele e não tivessem reconhecido. Outro detalhe importante é que quando a polícia levanta o rastreamento do celular da Isis, descobre que o último lugar onde ela deu sinal foi próximo a um matagal ali, que fica entre as cidades de Tibagi e Telêmaco Borba. Foi confirmado que o Marcos Rony foi em direção a Telêmaco Borba, que é uma cidade vizinha de Tibagi, naquela noite, né? Então ele esteve no mesmo lugar que o sinal de celular da Isis foi captado pela última vez. E, para além disso, em um determinado momento dessa janela de tempo ali, de 1 hora, entre o período em que ele foi encontrar com a Isis e que ele voltou para casa, ele desliga o celular dele por 29 minutos. E isso é bem suspeito, né? Por que que ele teria desligado o celular? Aonde ele estaria nesse momento? Ok, Marcos Rony retorna para sua casa às 19h10. Ele vai para o supermercado com a esposa dele. E aqui nós temos mais algumas questões. Quando ele foi se encontrar com a Isis e no posto de gasolina foi captada imagens dele, ele estava com uma roupa. Quando ele vai ao supermercado com a esposa dele, né, dentro do supermercado tem câmeras de segurança, ele já estava com outra roupa. A roupa que ele estava no dia do desaparecimento da Isis nunca apareceu. Tem aí conversas, histórias de que a esposa dele jogou fora, mas, gente, isso não é confirmado pela polícia, tá? O que a polícia confirma é que a esposa dele jogou fora as botas dele, porque nesse dia que eles vão ao supermercado, o Marcos resolve comprar botas novas, botas de trabalho, né, botinas. Tem essas botas no supermercado. No outro vídeo eu até achei que não tivesse, mas vejam só, as botas tinham no supermercado, eram inclusive mais baratas, só que ele resolve comprar em um bar que ele sabia que vendia e que vendia por um preço mais alto. E eu me pergunto se talvez ele quisesse que essa compra não fosse registrada, né? Mas o dono do bar acaba testemunhando e falando que sim, ele comprou essas botas lá já por volta das 8 da noite. Marcos Rony vai ao supermercado, volta para sua casa. Por volta das 23h30, o tio da Isis, o Rodrigo, que foi um cara que teve muito ativo durante as investigações e as buscas pela Isis, ele entra em contato com o Marcos, né? Ele havia conversado com a irmã dela e a prima dela, descoberto que ela estava grávida, que ela tinha ido se encontrar com o Marcos, e aí ele entra em contato com o Marcos. E aí a gente tem essas versões que o Marcos conta, né? Ele fala que não conhecia a Isis, depois ele fala que sim, teve um relacionamento com ela rápido enquanto ele estava separado da esposa, mas que o filho não era dele, que ela tinha inclusive dito que estava grávida, mas que não sabia quem era o pai. Ele vai levantando todas essas versões, até chegar na versão final dele, que é de que ele deu uma carona para ela. Essa versão final tem duas versões também, tá, gente? Assim, é confuso, mas é porque ele foi tentando moldar mesmo ali um álibi para ele, né? E nessas duas versões, ele fala na primeira que ele levou a Isis para se encontrar com um ex-namorado dela. Então, acredito que nesse momento ele estava querendo jogar nas costas desse rapaz, né, alguma suspeita. E depois ele fala que levou ela para se encontrar com uma amiga. Nenhuma dessas versões pode ser confirmada, já que o horário em que ele disse que teria levado ela até a Vila São José era um horário de pico, um horário que tinha muitas pessoas na rua, voltando dos seus trabalhos, talvez indo numa padaria, comprar um pão para o café da tarde, no supermercado, né, comprar alguma coisa, e ninguém, absolutamente ninguém viu a Isis. E o bairro é um bairro pequeno, é um bairro de poucas ruas, poucos quarteirões, né? Tibagi é uma cidade pequenininha, tá, gente? Então, assim, todo mundo se conhece. Um pouco mais cedo, o Marcos, ele manda algumas mensagens para um amigo dele. Ele fica falando para esse amigo, porque esse amigo teria se mudado nesse dia e pedido a ajuda do Marcos para buscar uma geladeira. E o Marcos não vai. Aí o Marcos fica mandando mensagem para ele assim: olha, fulano, eu fiquei na obra te esperando até tarde, até depois das 8 da noite. E nesse horário, inclusive, ele estava no supermercado com a esposa dele, né? E você não apareceu. E a polícia, ela acha que o que ele estava fazendo era tentando realmente montar um álibi.
A questão é que o Marcos, ele achava que ninguém sabia da relação dele com a Isis. Ninguém sabia que a Isis estava grávida. O que ele não esperava era que ela já havia falado isso para a prima e para a irmã. Então, o nome dele já estava ligado ao nome da Isis. E ele não acreditava que isso fosse acontecer. Depois que o Rodrigo entra em contato com o Marcos Rony, o Rodrigo pressiona o Marcos, ele fala: Olha, eu sei que a minha sobrinha está grávida de você, ela foi se encontrar com você e ela não apareceu. O que aconteceu com ela? O Marcos, né, conta essas versões e depois que ele termina essa conversa, ele vai até a obra em que ele estava trabalhando. Ele vai até lá e fica lá em uma janela de tempo. A polícia sabe disso porque o celular dele se conectou ao Wi-Fi da obra, então a polícia tem certeza absoluta de que ele esteve lá. Foi uma janela de tempo pequena, tá, gente? E muito se questionou se ele não havia escondido o corpo da Isis na obra. Porém, a polícia acredita que não, porque apesar, né, de ter alguns locais ali, é um local que seria mais fácil para a polícia, utilizando cães farejadores e tudo mais, encontrar alguma coisa. O que a polícia acredita, porém, é que talvez ele tenha ido lá para buscar ferramentas e que talvez essas ferramentas tivessem sido usadas para ocultar o cadáver da Isis. O local em que a Isis, né, o celular da Isis deu sinal pela última vez, é um local conhecido do Marcos e a polícia sabe disso porque ela entrevistou, né, pegou ali depoimento de várias mulheres que já tiveram envolvimentos com o Marcos. E é importante a gente perceber aqui o caráter desse cara, porque ele traía a mulher dele com frequência, né? Ele tinha relacionamentos extraconjugais com frequência. Uma dessas moças, inclusive, ela diz que foi levada várias vezes para lugares bem isolados ali naquela região onde o sinal do celular da Isis foi captado pela última vez, né? Ali nessa região de Matagal, entre Tibagi e Telêmaco Borba. E ela conta, inclusive, que em um desses momentos eles estavam brigados. O Marcos simula que eles haviam feito as pazes e leva ela para esse local. Ela fala que é um local muito isolado, de difícil acesso e que ele tinha pleno conhecimento de como chegar lá. Chegando lá, ele a agride, bate nela e a ameaça. Ele diz que ele poderia matar ela a qualquer momento, ocultar o cadáver dela e o corpo nunca seria encontrado. Sabemos que essa não é a primeira vez que Marcos Rony faz esse tipo de ameaça, né? No outro vídeo eu falei para vocês sobre uma ameaça parecida que ele fez ao próprio sogro dele. E assim, não foi só uma pessoa, né? Só uma mulher que já se relacionou com ele que falou que ele tinha conhecimento ali daquele local, que ele levava as mulheres para lá para ter relações sexuais com elas em locais muito isolados, né? Em locais muito específicos, assim. É uma área muito grande, é uma mata muito fechada, então, assim, provavelmente, né, a polícia acredita que o corpo da Isis esteja ocultado em algum local daquela mata. Tem algumas coisas que eu vou esclarecer aqui para vocês nesse vídeo. Eu estava realmente esperando sair um pronunciamento oficial para que a gente tivesse certeza, né, de tudo o que aconteceu e trazer para vocês aqui informações realmente verídicas, sem sensacionalismo, com muito respeito a essa família que com certeza está sofrendo muito. O nosso intuito aqui é realmente dar mais visibilidade, apesar do canal ser pequeno, mas a gente trazer, né, esse caso para ser conhecido ainda mais, né? Quanto mais pessoas souberem sobre o caso da Isis, estiverem esclarecidas sobre isso, talvez a gente tenha aí algum esclarecimento também sobre esse caso. Uma dessas questões é o envolvimento da mulher do Marcos Rony, né? Muito se questionou se ela estava envolvida, a polícia não acredita que haja envolvimento, houve uma investigação bem cautelosa, né, em relação a ela. Foi analisada as conversas do telefone dela e em todo momento fica claro que ela não sabia do que estava acontecendo. Ela talvez soubesse da relação que eles haviam tido, Marcos e a Isis, mas ela não sabia nada a respeito do crime.
Com relação às roupas, né, vem essa questão de que ela jogou as roupas e a bota fora. Gente, ela não teve acesso a essas roupas, pelo menos de acordo com a polícia, né. Essas roupas realmente nunca foram apresentadas para a polícia, mas no depoimento da esposa, ela fala apenas das botas, que ela jogou as botas fora, porque ele pediu. Ele comprou botas novas naquela noite do dia 6 e pediu para ela jogar as botas antigas fora. Uma outra coisa é o envolvimento de outras pessoas. A polícia não tem evidências que provem, que atestem que houve outras pessoas envolvidas, né? Muitos questionou sobre isso também durante as investigações, se tinha mais alguém envolvido, se alguém ajudou na ocultação desse cadáver, mas não existem evidências sólidas que levem a polícia a acreditar no envolvimento de mais alguém. As análises das amostras do carro do Marcos Rony, né, foram encontrados fluidos orgânicos no carro dele, também um fio de cabelo. Elas deram inconclusivas, tá? O que é isso? Significa que não tinha material genético suficiente para atestar que eram ou não da Isis. Não deram nem positivo e nem negativo. Então, assim, inconclusivo não é negativo, tá? Mas isso não é a principal prova que a polícia tem, né? Todo o resto, o rastreio telefônico, as câmeras de segurança, as testemunhas, tudo isso tem mais importância no inquérito do que a questão das análises. É óbvio que se essas análises forenses tivessem dado positivo, a gente tinha ali provas realmente físicas, né? Mas eu não acredito que isso também vá atrapalhar no prosseguimento do processo. Tem uma questão que tem sido muito falada aí na mídia, que é sobre o caso Tatiane. O caso Tatiane é o caso de uma moça que foi encontrada morta. Já tem uma pessoa presa, já tem um homem preso, porque foi encontrado o sêmen desse homem no corpo dela. E no decorrer das investigações do caso Isis, surgiram indícios a partir de algumas testemunhas, né, alguns depoimentos de testemunhas, que talvez possam indicar uma coautoria desse crime por parte do Marcos Rony. Segundo o Dr. Matheus Campos, isso foi levado até o delegado responsável pelo caso Tatiane e ele dará prosseguimento a isso, tá, gente? A questão não é que o Marcos Rony tenha sido o único culpado por isso, tá? A gente nem sabe se ele realmente teve envolvimento. Surgiram indícios, isso foi reportado ao delegado responsável pelo caso Tatiane, que provavelmente irá reabrir o caso e investigar essas novas evidências. Mas já tem uma pessoa presa e a suspeita é de coautoria, né? Que talvez ele tenha tido algum envolvimento ali também no caso. O que a polícia acredita que aconteceu no dia 6 de junho de 2024 é que a Isis foi ao encontro do Marcos Rony, ele a obrigou a entrar no carro, tirou sua vida. Não se sabe como ele cometeu esse homicídio, qual método ele utilizou, porque não temos um corpo ainda, né? Mas a polícia acredita que naquela mesma noite acontece o crime. E que posteriormente, né, dividido entre a noite do dia 6, o dia 7 e o dia 8, que são os dias em que o Marcos Rony retorna ao local aonde a Isis, né, o celular dela deu sinal pela última vez, ele faz a ocultação do cadáver. E provavelmente em algum lugar muito específico daquela região, daquele matagal em Telêmaco Borba. Os indícios de que houve um crime são concretos. Marcos será indiciado por homicídio doloso com as seguintes qualificadoras: motivo torpe, dissimulação, feminicídio, indiciamento de aborto sem o consentimento da gestante e ocultação de cadáver. A prisão temporária do Marcos foi revogada, essas notícias bombaram aí na mídia, mas o que acontece, gente? Prisão temporária, ela só acontece durante o período da investigação, tá? Ele ficou preso por 30 dias, foi
prorrogado por mais 30 dias, e agora, já antes dessa revogação sair, já tinha sido feito o pedido de prisão preventiva, né, na quarta-feira. E ontem já saiu o mandado de prisão preventiva e o Marcos Rony permanece preso e provavelmente permanecerá preso até o julgamento. Já foi relatado, né, a investigação encerrou, foi relatado para promotoria, para o Ministério Público, que provavelmente irá fazer o pronunciamento e, se aceito pela Justiça Brasileira, irá seguir para o Tribunal do Júri. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio extra. Eu fico muito triste de vir aqui, né, falar para vocês que, infelizmente, Isis Vitória não será mais encontrada com vida, assim a polícia acredita, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz pelo trabalho da polícia, tá? A gente tem muito essa questão nesse complexo de vira-lata, de achar que o trabalho da polícia gringa é sempre melhor do que o da nossa polícia. E é muito bom quando a gente vê policiais, né, a nossa justiça, trabalhando efetivamente para resolver um caso como esse. As buscas pelo corpo de Isis Vitória continuam, tá? Os bombeiros continuam nas buscas, só que agora a polícia ela está esperando informações. Então, se alguém tem alguma informação, repassa para a polícia e aí eles vão e dão andamento às buscas no local em que eles tiveram ali algum indício de que possa haver, né, a ocultação do corpo. Se você tiver alguma informação relevante para a polícia, você pode entrar em contato com eles pelos canais 197 e 181 e denunciar, né? Falar para eles aí as informações que vocês têm, ok? Espero que vocês tenham gostado desse episódio extra aqui do Creep On. Um beijo para vocês e até terça-feira com mais um episódio.